Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui mais uma aula nossa de Libras. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a questão de iconicidade e arbitrariedade na língua de sinais. Mas o que é isso? Iconicidade e arbitrariedade? Isso é de quê? Meu Deus do céu, que palavra é essa? Então vamos lá, vamos explicar para vocês aí o que é a iconicidade e a arbitrariedade na língua de sinais, tá ok? Vamos junto comigo, vamos dar atenção à nossa aula. A primeira parte que nós vamos ver são os sinais icônicos. Os sinais icônicos, como a mesma palavra disse, já tem a ver com ícone, né? Talvez todo mundo aí tenha um computador em casa, lembra como que é essa questão de ícone, já, ou no celular, né? Tem aquele ícone do aplicativo, ou todo mundo se recorda aí do ícone da lixeira, né? No computador, que é uma lixeirinha mesmo. É a mesma coisa na língua de sinais. Vamos dar uma olhada no slide. Uma foto ela é icônica porque ela produz a imagem do referente, ou seja, a mesma coisa fotografada ela é reproduzida. Assim também, alguns sinais na Libras, elas podem fazer alusão à imagem, ou seja, alguns sinais que a gente usa é muito parecido com o objeto real, com aquele referente. Vamos dar aqui alguns exemplos, né? Eu vou colocar aqui imagens para vocês, ó. Essa imagem aí, a primeira, né? O sinal de telefone. O sinal de telefone é usado essa configuração de mão aqui, a mesma configuração de mão em Y, e você faz esse movimento, como se estivesse colocando um telefone, né? E é muito parecido com o gancho, né, do telefone. Então, você usa aqui telefone. Esse é o sinal de telefone. Um outro sinal é esse aqui, ó. O sinal de borboleta, né? Que é esse, ó. Aqui nesse sinal nós conseguimos ver perfeitamente as asas das borboletas, né? Voando. Então, esses sinais são sinais icônicos, que a gente pode mostrar, ou seja, o sinal ele é parecido com o referente real. Então, a gente chama esse de sinais icônicos. Muitas vezes, algumas pessoas acreditam que por esses sinais serem icônicos, na língua de sinais está repleto de sinais icônicos, pode dar a ideia de que a língua de sinais é só gesto ou mímica, né? Por exemplo, todo mundo fala assim, eu sei fazer língua de sinais, esse sinal aqui é comer, ó, esse aqui é não. Mas isso não significa que por ter esses sinais icônicos, a Libras ela é uma linguagem de mímica ou linguagem de gestos. Ao contrário, essa iconicidade nos ajuda a entender um pouco mais que a Libras não é uma linguagem, mas sim uma língua, né? Que não é só constituída de mímica e gestos. Mas como assim? Como que é esse negócio aí que a gente vai ajudar a entender? Vamos ver aqui, ó. Quando a gente compara com outras línguas de sinais do mundo, a gente vai entender que alguns sinais ou alguns sinais icônicos, cada um das culturas escolheram partes do ícone para fazerem de uma forma diferente. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui na Libras, esse aqui ó, é o sinal de árvore. É um sinal icônico, a gente consegue perceber praticamente toda a árvore aqui, né? A raiz, o tronco da árvore e a copa, né? Talvez se você não conseguia ver, agora você consegue ver de uma forma mais clara, né? O sinal de árvore, que é um sinal icônico. Mas será que esse sinal de árvore é igual em todas as línguas de sinais do mundo? Não. E isso mostra que a iconicidade não é só uma questão de gesto ou mímica, né? Porque em outras línguas de sinais, o sinal de árvore não é assim. Por exemplo, na língua de sinais chinesa, o sinal de árvore é esse aqui, ó. Eles escolheram somente o tronco para representar o todo. Então, isso mostra que por mais que a língua de sinais seja icônica, isso não é uma questão de só mímica e gesto, porque mímica e gesto todo mundo sabe fazer. Independentemente da língua, da cultura, de onde mora, todo mundo sabe fazer mímica e gesto. Mas só que esse sinal de árvore na língua de sinais chinesa e árvore na língua brasileira de sinais
mostra como que as línguas de sinais não são só gestos ou mímicas, né? Existe estrutura gramatical, estrutura lexical e outras coisas, né, que estão ligadas ao sistema linguístico da língua que provam que realmente a língua de sinais é uma língua. Vamos ver um outro exemplo de casos como esses de sinais icônicos, mas que em outras línguas são diferentes. Por exemplo, sinal de casa, aqui em Libras todo mundo já sabe, né? É esse sinal aqui. Mas o sinal de casa lá na língua de sinais americana não é esse mesmo. O sinal de casa em língua de sinais americana é esse aqui, ó. Língua de casa, né? House, de língua de sinais americana. Então isso mostra que por mais que sejam, né, sinais icônicos, tanto um quanto o outro, né, eles escolheram formas diferentes de sinalizar. E aí a gente não pode considerar a língua de sinais como um gesto ou mímica, ok? Então vamos lá, agora a gente vai falar sobre os sinais arbitrários. Os sinais arbitrários é totalmente diferente dos sinais icônicos. Se os sinais icônicos, né, que tem a ver com o ícone e o sinal é esse aqui, né? Sinais icônicos. Os sinais arbitrários é totalmente diferente. Eles são aqueles que não têm nenhuma relação ou não têm nenhuma semelhança com a realidade que eles representam. Por exemplo, o sinal de conversar. O sinal de conversar é esse aqui, ó. Conversar. Mas não temos nenhuma aplicação ou nenhum motivo porque o sinal de conversar é assim. O que foi feito é que foi realizado uma convenção entre os falantes da língua e aí decidiu que esse sinal de conversar seria assim. O sinal de rápido ou de pressa, né, é esse aqui, ó. Também não tem alguma referência, né, com essa questão, né? Por que o sinal de rápido é assim? Tem que ser um C, nem é um R na boca, é um C. Não tem nenhuma referência, né? Então, isso foi um acordo, foi feito algo arbitrário, né? Que não tem nenhuma referência com a realidade, tá certo? Mas isso tem tudo a ver com duas questões importantes, que é a questão do signo linguístico. O signo linguístico, ou cada palavra, vamos por assim dizer, ela é formada por um significante e um significado. O significado é o que nós entendemos, né, daquele vocábulo. Por exemplo, se eu falo mesa, todo mundo vai saber o que é uma mesa, porque o significado já está bem estruturado na nossa mente. Você consegue pensar em uma estrutura, né, que tenha 4 pernas ou 3 pernas, mas que serve para apoiar, ou para comer, para jantar, né? Todo mundo tem uma estrutura, sabe o que é o significado de mesa. Mas o significante, que é a imagem acústica ou como é representado, esses dois conceitos formam um signo linguístico. Por exemplo, o sinal de mesa é esse aqui, ó. Mesa, né? Então, quando uma pessoa, né, um sinalizante faz esse sinal de mesa, na cabeça dele vem a mesa que ele pensou, né? É um tipo de mesa quadrada, ou mesa redonda, ou a mesa que você tem na sua casa, né? Mas o significado já é bem estruturado. E aí, por meio desse significado, muitas vezes se faz essa imagem acústica, ou significante, né? Que é o que representa. E esse significante é diferente em dadas línguas, ou língua brasileira de sinais, ou língua de sinais americana, ou outras línguas de sinais, né? Então, o significante vai muito de cada região ou de cada língua, mas o significado é o mesmo, né? Quando eu falo assim, mesa, você se lembra, né? Talvez M-E-S-A, forma mesa. Mas, quando vem na nossa imagem, mesa, talvez a gente pense o que seria uma mesa. Da mesma forma é na língua de sinais, né? Quando eu faço isso aqui, o surdo já sabe o significado do que é mesa. E se eu faço mesa de outra língua de sinais, aquela pessoa também já vai ter estruturado. O significado, independentemente das línguas, não muda, mas o significante
muda, né? Até vou colocar um exemplo aqui para vocês, né? Olha aqui para vocês verem esse exemplo que eu falei de mesa, né? Aqui a gente vê o significante e o significado. Então, todo mundo vai ficar mais fácil de entender essa questão de iconicidade e de arbitrariedade. Quando a gente fala de iconicidade e arbitrariedade, a gente lembra muito do significante e não do significado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Um grande abraço aí para vocês, continuem estudando. Até mais, tchau!